Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, produtos sazonais são aqueles que apresentam ciclos bem definidos de produção, consumo e preço. Resumidamente, existem épocas do ano em que a sua disponibilidade nos mercados varejistas ora é escassa, com preços elevados, ora é abundante, com preços mais baixos, o que ocorre no mês de produção máxima da safra. A partir de uma série histórica, observou-se que o preço P em reais do quilograma de certo produto sazonal pode ser descrito pela função P, onde X representa o mês do ano, com X igual a 1 sendo janeiro, 2 fevereiro e assim sucessivamente até dezembro. Na safra, o mês de produção máxima desse produto é qual? Então ele quer saber o mês que acontece a produção máxima. Beleza? Bom, repara que a pergunta que ele quer é o mês. Então, tem que ter muita clareza o que sua função está representando, certo? O P que está nessa função, ele representa preço. Toma cuidado para você não achar que esse P é de produção. E o X aqui, ele está representando os meses. Então, o que a questão está querendo é o mês de produção. Então, ele está querendo saber um valor associado a X. Correto? Bom, então vamos lá. Ele quer o mês de produção máxima. Você tem que tomar muito cuidado para você não querer otimizar a função preço, tá? Então, quando que vai acontecer essa produção máxima? No enunciado aqui tem uma informação importante, que é o seguinte: ora preços elevados, ora é abundante, com preços mais baixos, o que ocorre no mês de produção máxima. Então veja bem, a produção máxima, que é o que o enunciado está querendo, acontece quando nós temos preços mais baixos. E a função que eu tenho é de produção ou é de preço? A função que eu tenho é de preço. Então eu estou interessado quando eu tiver preço baixo, ou seja, o preço mínimo. Tá claro isso? Produção máxima acontece quando eu tenho os preços mais baixos. Então eu vou minimizar a função preço, que é essa daqui. Então, nossa função preço, vou escrever ela de novo aqui. 8 é 8 mais 5 cosseno de πx menos π sobre 6. Sempre que você quer achar máximo ou mínimo de uma função, eu sugiro que você substitua isso tudo aqui por 1 e por menos 1. Tá? Não acha que o valor máximo vai ser quando isso daqui for 1 e o valor mínimo é quando for menos 1. Para você não ter dúvida, substitui os dois e aí você vê, o maior valor sim vai ser o máximo e o menor vai ser o mínimo. Tá ok? Não vai nessa intuição de 1 é o máximo, porque às vezes isso não acontece. Então vou substituir isso daqui para descobrir quanto que eu vou ter o preço máximo e o preço mínimo. Então substituindo por 1 primeiro. 1 mais 5 vezes, colocar 1 ali, porque a função cosseno ela assume o valor máximo de 1. Isso daqui vai ficar 8 mais 5, que dá 13. Agora eu vou saber o preço. Vou colocar menos 1 aqui no lugar desse cosseno desse negócio todo. 8 mais 5 vezes menos 1. Vai dar 8 menos 5. Que vai dar 3. Então aqui nós temos o preço mínimo, que é o de 3. E ele que eu estou interessado, correto? Produção máxima é o preço mínimo. Então o mês que eu vou ter o preço mínimo é o que eu quero saber. Ou seja, qual mês que eu vou ter o preço igual a 3? Então vem cá e substitua na nossa função 3 no lugar do P. Então 3 é igual a 8 mais 5 vezes cosseno de πx menos π dividido por 6. Na verdade, tinha outra forma de você não substituir esse 3 aqui, tá? Porque você está vendo que esse 3 apareceu quando você colocou menos 1 no lugar disso tudo aqui? Então, daqui a pouco a gente vai chegar em cosseno de πx menos π sobre 6 igual a menos 1. Então, você já podia ir direto para aí. Mas eu gosto de fazer sempre passo a passo para deixar bem claro, tá? Passa esse 8 para o outro lado subtraindo. 3 menos 8 dá menos 5. É igual a 5 vezes cosseno de πx menos π sobre 6.
Passo 5 dividindo, então nós vamos ter que cosseno de πx menos π sobre 6 é igual a menos 1. Menos 5 dividido por 5 dá menos 1. Qual que é a análise que a gente tem que ter agora? Você tem que lembrar, gente, que tudo que está aqui dentro desse parênteses, isso daqui é o quê? É um ângulo. Então, o que eu estou te dizendo aqui é o seguinte: cosseno de algum ângulo dá menos 1. Certo? Você conhece algum ângulo que tem cosseno igual a menos 1? Você vai lembrar lá do ciclo trigonométrico que você vai lembrar. O ângulo que tem cosseno igual a menos 1 é o 180 graus, mais conhecido como π radiano. Aqui nós vamos usar radiano, por quê? Porque eu estou vendo que meu ângulo aqui está em radiano. Ó. Esse π aqui está te indicando isso. Então, eu vou repetir o raciocínio. Cosseno desse ângulo igual a menos 1. A gente sabe que cosseno de 180, ou cosseno de π, é menos 1. Isso significa que esse ângulo só pode ser o 180. Mas a gente vai usar em radiano porque aqui dentro, esse π, ele está me indicando que está em radiano. Então, quer dizer que aquele ângulo ali, πx menos π sobre 6, ele tem que ser igual a π radiano. O ângulo ali é de 180. Só que tem uma observação, a gente tem que considerar as outras voltas do ciclo trigonométrico. As outras voltas eu venho cá e adiciono 2π vezes k. Tá? Se você não tiver domínio disso, gente, vai na fé, tá? Sempre você vai colocar esse 2πk. Mas em outro momento eu posso explicar direitinho de onde que vem isso. Mas só para vocês entenderem rapidamente, você vai ter aqui seu ciclo trigonométrico. A gente sabe que no 180 aqui, o cosseno dá menos 1. Mas se eu der mais uma volta completa, de 2π radiano, eu vou cair no mesmo lugar. Outra volta completa, eu vou cair no mesmo lugar. Todos esses ângulos têm cosseno igual a menos 1. Então, esse 2π vezes k está servindo exatamente para indicar todos esses outros ângulos. Todas essas outras voltas. Correto? Então, vamos multiplicar cruzado ali. πx menos π é igual a 6 vezes π mais 12π vezes k. Tem π em tudo, então dá para eu dividir tudo por π, né? Vou dar uma simplificada, então vai ficar πx dividido por π dá x, π dividido por π dá 1, 6π por π dá 6, e 2π vezes k dividido por π vai ficar 12k. Passa esse 1 para o outro lado, somando, então vai ficar 6 mais 1 vai dar 7 mais 12k. Vamos interpretar isso aqui? O x igual a 7, o que quer dizer? O x igual a 7 quer dizer que é o mês de julho, nossa resposta. O que esse 12k representa? Que a cada 12 meses vai acontecer essa situação do preço ser igual a 3. Ou seja, todo mês de julho vai acontecer isso, a cada 12 meses. Certo? Então, a gente chegando a resposta desse tipo, gente, é porque tem infinitas soluções. Se você quiser saber algumas delas, é só você substituir o k por 0, 1, 2, 3, por aí vai. Por exemplo, se você quiser saber a primeira solução, você coloca k igual a 0. Você vai chegar em x igual a 7, que é julho desse ano, por exemplo. Depois você coloca k igual a 1 para você ter outra solução. Vai ficar 12 mais 7 que dá 19. O que seria um mês 19? É o mês 7 do ano seguinte, que é 7 mais 12. E assim por diante. Tá? Mas como a gente está interessado aqui só em um mês, né, a gente sabe que é todo mês de julho que isso aqui vai acontecer. Letra D de dado. Beleza? Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Valeu, obrigado e até mais.